Graça e paz. Nossa leitura hoje vem de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Capítulo 1, versículo de 1 a 11, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele tivemos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Gostaria de chamar a atenção a dois pontos na nossa leitura de hoje. Paulo faz uma relação entre sofrimento, tribulação e consolo. Ele diz que o sofrimento que eles passaram, ele descreve um pouquinho mais na frente, foi acima da esperança deles. E ele diz que no versículo 4, é Ele, Deus, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. O ponto de Paulo é que os sofrimentos que nos passamos na vida faz com que busquemos em Deus consolo, alívio, refrigério. Mas isso nos ajuda a outras pessoas que estão passando pela mesma tribulação a compartilhar o consolo que recebemos de Deus. Quem melhor para ajudar um carcerário do que um ex-carcerário? Quem melhor para ajudar uma mulher que passou por uma cirurgia, talvez de câncer, do que uma outra mulher que passou pelo mesmo sofrimento? Quem melhor para ajudar alguém que perdeu um filho do que outra pessoa que perdeu um filho? Porque as nossas experiências e os nossos sofrimentos, quando buscamos consolo em Deus, um dia vai ser útil para consolar outros que estão passando na mesma tribulação. É assim que Deus trabalha. O meu sofrimento hoje pode ser o consolo para alguém amanhã. Talvez Deus esteja me preparando para ajudar pessoas com a mesma cruz que eu estou levando hoje. Uma segunda lição muito importante que Paulo nos ensina nesse trecho aqui. Ele diz que passou por uma tribulação e no versículo 9 ele achava que a sentença de morte estava dada. Ele não dá detalhes, não sabemos exatamente que situação foi esta, mas Paulo disse, dessa vez eu não escapo.
E ele diz que situações como essa nos ajudam a confiarmos não nas nossas capacidades, mas em Deus, que nos socorre e nos resgata. Mas tem algo mais interessante para mim, que eu chamo a atenção no versículo 10 e 11. No finalzinho do 10 ele diz: Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor. A melhor forma, às vezes, de ajudar alguém é orando. Talvez eu não possa ajudar os missionários e os ministros que estão em outras partes do mundo, mas eu posso orar por eles. E a nossa oração é a forma de socorrer alguém. Então Paulo fala dessa sinergia, dessa cooperação que existe com as pessoas que estão sofrendo. Existe a ajuda, o consolo, o resgate que vem de Deus, e existe também as orações dos irmãos. As orações dos irmãos são ferramentas espirituais para trazer consolo e livramento. Paulo diz: enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor. E aquelas orações depois se tornaram em ações de graça. Oremos pelos que estão sofrendo. E se você está sofrendo, não hesite em pedir orações. Que Deus abençoe.